qual punham diariamente
E no templo, a oração tinha em 3 horários. Até hoje em Israel se observa 3 horários de oração no templo: às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 15 horas da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde. E ali levavam todos os dias um homem coxo de nascença há mais de 40 anos. Esse homem, quando ele foi formado no ventre da mãe dele, ele já foi formado com uma deficiência em seus ossos. Os seus tornozelos, seus pés, melhor dizendo, eram virados para trás. Ele não podia se firmar de pé, não podia andar. Nós vemos hoje que há muitos coxos ainda, que muitos deles conseguem andar meio assim, meio para lá, meio para cá, meio tenso, mas conseguem andar. Mas esse rapaz, ele não conseguia andar. Todos os dias ele estava ali à porta formosa do templo. E essa porta formosa do templo, ela é muito formosa. É a porta mais formosa que existia e existe ainda hoje. É muito formosa essa porta. E essa porta chama-se Jesus Cristo, porque Ele diz na sua palavra: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então Jesus é a porta formosa, a mais formosa que existe, aonde todos que entram por essa porta serão salvos. Oh, glória a Deus! O coxo sempre estava na porta, esperando receber esmola. E o que significa esmola? A palavra esmola, ela vem do grego e significa misericórdia. Esse coxo, ele não era um homem aposentado, como os coxos de hoje. Na época não se falava em aposentadoria, ninguém nunca pensava em aposentar uma pessoa assim. Um coxo, um cego, um autista, aquelas pessoas que tinham problema de autismo. Se bem que eu não sei se nessa época existia, mas trazendo para os dias de hoje o autismo, uma pessoa que tem autismo, ela recebe uma ajuda do governo. Muitos que têm enfermidades, que não conseguem trabalhar, recebem ajuda do governo. E esse homem, ele não tinha ajuda de ninguém, a não ser das pessoas que iam para o templo. E muitos já entravam no templo e nem mais fazia caso dele, ninguém mais olhava para ele, porque já era costumeiro todos os dias ele estar ali. E sempre ele estava ali no horário das 9 horas, ao meio-dia, às 3 da tarde, um horário de maior movimentação de pessoas. E ali ficava olhando para as pessoas com a mão estendida, pedindo moedas. Ele tinha o seu sustento através das esmolas. E muitos tinham misericórdia dele e davam uma esmola para ele. E ele ficava muito agradecido. E assim ele foi vivendo durante mais de 40
esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia. Aquele homem, quando viu Pedro e João parados diante deles, aliás, diante dele, ficou olhando para Pedro e João, atentamente esperando receber uma moeda ou duas moedas. Mas Pedro diz para ele: não possuo nem prata e nem ouro. Jesus amado, a esperança que ele tinha de receber aquela moeda ou aquelas moedas, de repente ele ouve da voz de Pedro dizendo: não possuo nem prata e nem ouro. Só que aquele homem, ele não esperava algo mais do que isso. Só que Deus tinha algo muito melhor para ele. Deus tinha algo que nenhum homem tinha para dar para ele, nem Pedro, nem João, nem ninguém que entrava no templo, nem os religiosos do templo. E assim aquele homem ficava na porta do templo, porque não era permitido ele entrar no templo. Uma pessoa coxa não podia entrar no templo. A religião não permite que você entre no templo. Os religiosos te proíbem, mas Deus já tinha algo preparado para ele, mesmo antes da fundação do mundo, mesmo quando ele estava sendo gerado no ventre materno da sua mãe. Deus viu ele se formar, permitiu que ele se formasse naquelas condições e viesse a nascer naquelas condições. Um homem que não teve uma esposa, não teve filhos, não constituiu família, melhor dizendo, ele não tinha mais perspectiva de uma vida melhor, a não ser viver na misericórdia das pessoas que davam-lhe as moedas, as esmolas. Só que chegou o momento de Deus agir na vida dele. Deus quer agir na minha vida e na tua vida também. Deus tem o melhor para mim, o melhor para você. E ele ali, creio, essa é uma opinião minha, provavelmente quando Pedro disse para ele: não possuo nem prata e nem ouro, ele entristeceu-se, deve ter baixando a cabeça. Mas Pedro disse: mas o que tenho eu te dou. Tudo que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. E aquele homem, ele creu na palavra que saiu da boca de Pedro, e ele foi se levantando. Com certeza Pedro foi ajudando ele, mas João levantando ele. E quando ele menos esperou, aqueles pés que eram voltados para trás, de repente volta ao normal, seus ossos se firmam, e ali ele ficou de pé. E no momento que ele ficou de pé, ele sai entrando no templo, pulando, saltando de alegria, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela cura que ele recebeu através da vida de Pedro e de João. E muitos ficaram olhando para Pedro e para João atônitos, porque nunca tinham visto um milagre tão grande daquele acontecer na vida de uma pessoa. Oh, glória! Daquele homem todo feliz, todo agradecido, entra no templo, glorificando a Deus.
tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e o louvar a Deus, e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia! Todos ficaram assombrados com aquele milagre. Eu havia falado que era uma opinião minha, eles terem levantado ele, mas Pedro e João levantaram ele. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E assim, meu querido, minha querida, você que está coxo, você até está de pé, até anda, mas você é um coxo. Você está vivendo de esmolas, esperando receber moedas. Não espere receber esmolas. Saia daí de onde você se encontra agora e vá para a casa do Senhor, porque Deus tem algo preparado para você, para fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa que quando receber a tua vitória, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E todos vão ver você, porque de repente você é um homem, uma mulher, está coxo, estão coxos, melhor dizendo, porque não querem ir à casa do Senhor. Mas se você tomar essa decisão de fé e ir à casa do Senhor, Deus vai tirar de você toda a paralisia espiritual da tua vida, e você vai andar todos os dias para a casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Acompanhe comigo aqui no verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Aleluia! Pedro viu o povo olhando para eles. Ali com certeza o povo estava ali adorando a Pedro e João, achando que aquela cura tinha sido feita através do poder que Pedro e João tinham, mas só que o poder que Pedro e João tinham não era deles, porque se o poder de Pedro e João fizesse algo, eu creio que ninguém iria estar atônitos cantando Pedro e João, abismado, porque era um poder que vinha só do homem, mas o poder de Pedro veio de Deus. Era Deus que derramava o seu poder sobre a vida de Pedro e de João, e hoje Ele derrama o poder dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus, porque eu já visitei pessoas enfermas, e ali orando por aquela pessoa, a pessoa ela
ela foi liberta, mas não através do meu poder, mas através do poder de Jesus Cristo. E assim você tem esse poder de orar por alguém e ela ser curada, ela ser liberta, dela se levantar da prostração pelo qual ela vive. Então somente não duvide, creia em nome de Jesus Cristo. Verso 13, veja o que Pedro diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas pela fé em nome de Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Oh, glória! É tremendo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos fortalecemos a cada dia. Pedro e João, enquanto estiveram com Jesus, eles foram testemunhas visíveis, oculares, dos feitos de Jesus Cristo fez na vida dos povos, e ele não poderia negar isso. Foram testemunhas fiéis, oculares, que viam os prodígios que Jesus operava na vida daqueles que iam até Jesus. E Pedro diz: vós mataste o autor da vida. Quando Pilatos decidiu soltar Jesus, vocês negaram Jesus. E hoje tem muitas pessoas negando Jesus. Hoje não é diferente. Nós falamos de Jesus, nós contamos dos milagres que Jesus fez, e eles não creem. Eles negam Jesus, trocam Jesus por outros homens. E esse povo, os israelitas, o povo escolhido de Deus, negaram Jesus, preferiram um homem homicida ao invés de Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eles mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E todo o poder está tão somente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a porta mais formosa que existe. É a porta em que você pode entrar e receber a tua salvação. Aquele coxo, ele recebeu a salvação dele. Depois que ele foi curado, que ele recebeu a bênção que ele nem esperava, foi por aquela bênção. Aí sim, ele passou a ter vida. Nunca mais ele ficou à porta formosa do templo pedindo esmolas, ou seja, dependendo das misericórdias das pessoas. A partir dali ele foi trabalhar.
filhos, e é uma testemunha para todos que o viam. Aleluia. E hoje Jesus deseja te salvar. Ele é a porta formosa, a porta mais formosa que existe. Não existe outra além dele. Todo aquele que entrar por essa porta será salvo. Se você deseja isso hoje, levante a sua mão direita para a alta, onde você estiver. Confesse Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da tua vida. Ele quer mudar a história da tua vida, assim como Ele mudou a história desse coxo, que todo dia estava à porta do templo, esperando receber algo. E quando Pedro disse para ele: não possuo nem prata nem ouro, mas do que eu possuo, isso te dou, levanta e anda. Aleluia. Louvado seja Deus. Talvez você esteja sem perspectiva nenhuma de vida, mas Jesus Cristo, Ele é a porta para você entrar por ela e ser salvo. Porque aquele que não entrar por essa porta não será salvo. Aquele que esperar na religião não será salvo. Temos que entrar pela porta que é Jesus Cristo. Olha, Deus tem o melhor para você, assim como Ele teve o melhor para esse coxo, que durante 40 anos ele vivia pedindo esmolas e não tinha permissão para entrar no